Mostrando então a importância de cada etapa do tratamento ser executado no seu momento ideal, eu vou exemplificar alguns casos aqui agora de pacientes que não nos procuraram primeiro ou não foram indicados para a cirurgia ortognática e foram indicados para outros profissionais que talvez não tivessem o conhecimento ou não tivesse uma equipe que pudesse tratar dessa maneira. Essa paciente nos procurou, ela estava insatisfeita com o resultado da ponta do queixo dela, estava muito para trás, isso incomodava bastante essa paciente, e nos relatou que há 8 anos ela tinha colocado uma prótese de silicone na região mentoriana. E aí a gente solicitou uma tomografia, observamos a prótese instalada nesse local, posicionada, porém com uma reabsorção bastante importante. A utilização de próteses de silicone deve ser muito bem indicada em algumas situações, mas principalmente alertar os pacientes em relação ao controle que devem fazer dessas próteses. Por quê? Quando a prótese de silicone é usada na região da maxila, a gente não tem tanta pressão da musculatura sobre a prótese e sobre o osso, e consequentemente você não tem uma reabsorção desse osso ou uma erosão desse osso. Já na região da mandíbula, como é um osso que movimenta muito, é o osso da mastigação, que você fala, articula bastante, a ação muscular é muito intensa. Então é comum de se observar a médio e longo prazo os pacientes que utilizaram silicone na região mentoniana começarem a ter um pouquinho de reabsorção nessa região. E a reabsorção nessa região muitas vezes chega a ser perigosa, como é o caso dessa paciente, que nesse primeiro momento a gente consegue observar a prótese colocada, né, nessa região, mas notem aqui a prótese colocada, mas notem o quanto que se reabsorveu do osso. Essa parte branca aqui tudo é osso e esse osso deveria vir mais ou menos onde está meu dedo, onde está a prótese realmente, mas foi reabsorvido, deixando um espaço muito curto aqui, de cerca de 0,89 milímetros, com risco de uma fratura. Então, se essa paciente, porventura, acidentalmente bater esse queixo, receber um abraço afetuoso do afilhado, pode vir a quebrar essa mandíbula e aí a gente tem um problema muito maior. Então, para os pacientes, fica um alerta para os pacientes que optaram por utilizar a prótese de silicone, visto que é uma cirurgia um pouquinho menor, pode ser até feita em ambiente ambulatorial, tem esse inconveniente dessa reabsorção por conta da compressão da musculatura junto sobre a prótese, que aí prejudica ou pressiona o osso, causando esse tipo de reabsorção. Então, nessas circunstâncias, nós tivemos que fazer então a remoção do implante de silicone e, obviamente, um defeito ósseo gigantesco. E pior, ainda a mandíbula para trás, a ponta do queixo para trás. Então, nessas circunstâncias, nós tivemos que remover a prótese de silicone que dava um pouquinho de projeção do mento e ainda ter que fazer uma nova cirurgia para projetar totalmente a região. Então foram feitas as marcações, foi feita a osteotomia, utilizamos enxerto do banco de ossos para projetar toda essa região aqui e preencher a área que estava bem delgada. Fizemos a fixação com os enxertos ósseos, a fixação com a placa de mento. Vejam o controle radiográfico na teleradiografia projetando o mento, na radiografia panorâmica a gente projetando os enxertos, né, projetados e a fixação rígida nessa região. Nos cortes sagitais, a gente consegue observar que os dentes, né, a prótese fixa, o enxerto ósseo posicionado aqui e a ponta do queixo projetada. Com isso, a gente, consequentemente, ganhou novamente a projeção da região mentoniana e a paciente ficou muito satisfeita em relação ao resultado. Mas é um risco que a gente deve alertar os pacientes que têm silicone. Então, se vocês conhecem algum paciente que usa silicone, alerte ele sobre essa necessidade de fazer um controle radiográfico, talvez anual, para ver se a gente não tem nenhum tipo de reabsorção importante nessas regiões. Aqui surgiu até um artigo sobre esse assunto que foi realizado há um tempo atrás, sobre exatamente esse caso.